essa é uma boa questão, Marília, pelo seguinte: se o Flamengo estivesse acima de disputas políticas, como deveria estar, porque todo mundo que concorre a presidente de um clube torce para aquele clube, todos seriam capazes de sentar numa mesa, entender a situação e falar: olha, vamos passar agora por uma disputa, né? Mas como vai ser o futuro? Que treinador talvez satisfaça todo mundo aqui, para que o Flamengo volte a vencer? Acho que isso seria, num mundo ideal, num mundo em que todos realmente amam o Flamengo e não são politiquices e politiquetes, fariam. Mas isso que eu acabei de falar é inimaginável nesse mundo que virou o futebol hoje. Porque são correntes que combatem umas às outras dentro do clube que elas dizem amar. Por planejamentos muito diferentes, por situações muito antagônicas. Então é muito complicado. Eu acho que o Flamengo deveria estar acima disso, né? O Flamengo quer voltar a levantar canecos? Imagino que sim, né? Todos os candidatos a presidente deveriam dizer sim a essa pergunta. Tá bom, vamos sentar aqui nessa mesa e ver o que é que está acontecendo, mas para que a escolha seja feita, Marília, o diagnóstico do que está acontecendo precisa ser correto. Porque quando o Tite vai lá e dá uma entrevista absolutamente desconectada da realidade, parece que acabou o jogo, todo mundo entrou num universo paralelo e o Tite deu essa entrevista a partir do maravilhoso mundo de Adenor. Não fazia sentido o que ele estava falando. Nem o fato de nunca prometer. Ele fala, podem me cobrar. E aí ele não quer que cobrem. Então, é tudo muito desatachado da realidade, sabe? O futebol virou é como se a gente tivesse entrado mesmo num universo paralelo e essas coletivas acontecessem nesse mundo aí. Até a do Dorival hoje, que a gente vai falar já já, sabe? Eu anotei umas coisas aqui dessa coletiva do Dorival que, gente, pelo amor de Deus, é muito complexo. A gente está vendo cenas da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro, assim que pegou o voo fretado e voltou para o Rio de Janeiro real, onde foi torcedores e pipocas na madrugada. Ocasião, além de todos esses complicadores, pessoalmente para o Tite, tem aí 2 jogos em que, se a crise já estava desenhada, ela piorou, que é o Corinthians. Né? A situação do Flamengo não era das melhores, ele tinha tido um agosto muito ruim, tinha perdido, apesar da classificação contra o Palmeiras, o jogo de volta tinha sido ruim, tinha perdido para o São Paulo, tinha tomado de 4 do Botafogo, foi um mês complicado. Aí no 1º de setembro tem lá o Corinthians moribundo que o Flamengo perde, né? E o Tite fica naquela vitrine que era inevitável depois de um ano assumindo o Flamengo, até demorou para ele chegar à Neoquímica Arena. E agora, nessa situação que ele está, ele tem de novo agora um Corinthians que não é, na minha opinião, o favorito, mas diferentemente de muitas pessoas, não é WO, não é certeza que o Flamengo vai ganhar, é competitivo. Até em 2022, que o Flamengo era muito melhor, teve competição, foi para os pênaltis, eu acho que serão jogos competitivos. Não, primeiro eu acho o Corinthians favorito, tá, Marília? Para mim, o Corinthians é favorito, está numa situação muito melhor que o Flamengo, o time está muito mais organizado, está muito mais motivado, os caras estão a fim de jogar, o ambiente está muito favorável, e você olha o lado do Flamengo, você vê totalmente ao contrário. Eu acho que não existe um segmento dentro de uma sociedade que dá mais volta e te coloca de frente com o espelho, como é o futebol. Se vocês forem lembrar, o ano passado, quando o Tite assumiu, ele não quis assumir lá na arena do Corinthians. Ele passou para assumir um jogo depois. E agora, se ele for para a arena, vai ser para decidir uma vaga e a vida dele. Se ele for para agora, para decidir. Né? Vai ser um jogo, ele já foi outro dia, tomou de 1-0, mas era um jogo, bom, era importante para o Corinthians, ainda está na zona de rebaixamento, mas estava muito mal, fez o gol, ganhou e tal, não sei o quê. Agora não. Agora, se ele for para lá, é o seguinte: ou ele classifica, elimina o Corinthians em casa, da casa do Corinthians, ou ele é eliminado pelo Corinthians. Então, ele não quis estrear lá atrás e caiu na frente dele agora uma possibilidade de ser demitido na arena, na Neoquímica Arena, se for desclassificado pelo Corinthians. Eu acho que teria sido melhor ele ter estreado lá atrás, que talvez a vida não desse esse troco, né, para ele, não colocasse esse espelho na frente dele quase um ano depois, mas colocou. Então é assim, eu não duvido muito também não, viu, Marília, que ele possa, de repente, pedir demissão antes
desses jogos acontecerem. Ou entre um ou outro. Eu não duvido muito, porque o Tite ele não é um cara de personalidade. Ele é um cara que foge muito, tanto que muitas vezes, quando o time dele perde, joga mal e tal, ele demora para ir para a coletiva, às vezes não vai, né? Teve 2, 3 jogos atrás, ele não foi. Ele pipocou de encarar a imprensa. E aí, só que lá no Corinthians, ele vai encarar 45 mil pessoas ou mais. Não vai ser bem recebido, agora duplamente não vai ser bem recebido, por quê? Vai lá disputar uma vaga e ele veio à tona, né? Agora, com essa situação, veio à tona que ele recusou o Corinthians no ano passado e assinou com o Flamengo. E quando ele disse que ia ficar um ano sem treinar nenhum time, que no Brasil ele não treinaria ninguém, que ele esperaria alguém da Europa. Então, o pacote do Tite, o caldeirão do Tite, cada dia que passa, as pessoas colocam mais lenha. Tá fervendo, cada dia ferve mais, cada dia ferve mais. Tem rodada no final de semana, que também faz parte do pacote, né? Derrota, jogar mal de novo, aumenta o negócio. E depois tem as duas partidas contra o Corinthians, que para mim o Corinthians é favorito totalmente. E a casa pode cair para o Tite na Arena, ou ele pode, sabe, pedir demissão antes. Então eu não vejo nada, nenhuma situação que pareça algum conforto para o Tite daqui para frente. Ele está totalmente numa situação desconfortável. Ele está totalmente um peixe fora d'água dentro do Flamengo nesse momento. Sabe? Olhares. Eu sei como funciona. Vocês também sabem. Você cobriu o time, você sabe muito bem. Fase assim, quando tem um que é o foco negativo da história, olhares dos outros jogadores, olhares de diretores, torcida que olha. Quer dizer, o cara ele vai se sentir observado o tempo todo, sabendo que quem está olhando para ele está olhando com cara feia. Não é que está admirando. Está olhando com cara feia. Então eu não sei se o Tite vai suportar o ambiente até chegar o momento decisivo desse jogo com o Corinthians. É uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não vi nada, intuição, por conhecer o tipo de comportamento e de personalidade que o Tite demonstrou até hoje, né, em todos os seus trabalhos. Pois é. E ele sabe que os chefes dele, há 2 anos, demitiu o Dorival, seu sucessor, ou depois do Diniz, sucessor, ganhando a Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, mas nas últimas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, que naquele ano terminou mais cedo por causa da Copa do Mundo, largando um pouco de mão. Aí não foi o suficiente para essa gestão do Flamengo. Não eram outros diretores, outro pensamento. Marcos Braz, Landim, Bruno Spindel. Essas pessoas achavam que o trabalho do Dorival não era bom e trocaram pelo do Vitor Pereira. Veja bem. Não chega a ser assim o teste, o psicotécnico da galera em relação a futebol não é das notas mais maravilhosas. A gente vai voltar a falar do Flamengo daqui a pouco, porque a gente vai falar da rodada do final de semana. E se na semana passada o Tite ganhou um vale, o Tite e o Titinho. Aliás, tem alguém te elogiando pelo Tite e Titinho aqui, e o meu Ramon e Ramonzinho, Mili, deixa eu ver quem foi, um superchat do implacável Ricardo, dizendo, Mili, você prefere chamar o Titinho de Matheus? É genial o apelido, ele está elogiando a sua criatividade. A gente vai voltar a falar, porque na semana passada o Tite ganhou um Vale Night, sabe? Vale Night, sexta-feira. A Flamengo assinou uma nota no Instagram dizendo: não, vamos deixar no Rio de Janeiro todo mundo, vai lá jogar no Rio Grande do Sul sem ninguém. Agora não tem nada institucional. Quem joga domingo com o Atlético Paranaense às 8 da noite? O Flamengo pode ficar fora do G4? Não pode ficar fora do G4? A gente volta para o Campeonato Brasileiro já, porque hoje. Eu não vou falar nem que é escondido, mas para a maioria das pessoas é quase isso, porque uma convocação de seleção brasileira virou um negócio que assim como a gente falou do Tite da outra vez, Casagrande, é pior do que ser vaiado, é ignorado. Teve uma convocação de seleção brasileira, você sair aqui na rua e perguntar para que essa convocação, as pessoas, quem? Vai jogar com quem então? Vai jogar com o Chile e com o Peru. Joga 800 milhões de vezes para uma Copa, a gente vai jogar 800 milhões de vezes também, que serão 48 times. Mas a pressão do Dorival, ela é tal que eu vou chamar a sonora do Edinaldo, porque o Edinaldo apareceu para falar que não tem pressão. Quando aparece, é preocupante. Dá para colocar a sonora do Edinaldo, dizendo que tem que ter paciência com o Dorival? E aí depois eu quero saber se vocês, quando ouviram a palavra Danilo, vocês tiveram paciência ou impaciência. Põe o Edinaldo aí para mim primeiro.
Paciência com o resultado em clube, em seleção, não acontece, né? A gente fica ali, às vezes, esperando que tenha os resultados positivos e torcendo para que isso aconteça, mas não é paciência, é também a impaciência também faz se tornar pior. Mas o Dorival tem o seu respaldo, presidente? Dorival tem seu respaldo? Só agradece agora. Tanto tem que ele estava aí fazendo uma coletiva aí com todos vocês, né? Eu não sei vocês, mas quando ele falou laterais, Danilo, eu falei, não, aí não dá, né? Aí realmente fica difícil. E olha que eu nem Marília, sou aqui. Eu escrevi um texto e o título responde à sua pergunta. Eu perco tesão de assistir jogo da seleção brasileira quando eu vejo a convocação. Sabe, sai a convocação, eu já perco o tesão do jogo. Quer dizer, não que eu tenha tanto tesão assim antes da convocação, mas dá aquela expectativa. Agora não vai ter o Danilo, sabe? Não vai ter o Marquinhos. O Alisson já deu. O Paquetá empaca o meio-campo da seleção. Tem o Matheus Pereira no Cruzeiro, que é um cara mais dinâmico, mais agressivo. Vamos dar uma reformulada. Não. Aí começa. Não é o meu desânimo começa no goleiro, não é no lateral direito. Alisson, eu falo, não é possível, cara. Aí vai para Danilo, fala, não, gente. Tá, aí que você começa a pensar o seguinte: por quê? Eu quero saber assim. Qual o motivo do Danilo ser cadeira cativa e capitão da seleção brasileira? Qual o motivo? Eu faço uma pergunta para quem estiver assistindo, vendo a gente conversar aqui. Me fale qual foi a grande partida que o Danilo fez desde quando ele chegou na seleção brasileira, desde a primeira convocação. Partida importante. Partidas que são decisivas, partidas que precisam de imposição. Qual foi? Nenhuma. Ele vira capitão por quê? Qual o histórico? Só porque está mais tempo? Mais tempo não significa que o cara tenha mais liderança ou que tenha mais experiência de seleção brasileira. Então o Danilo, para mim, já não deveria ser convocado mais. Assim, não é dar um tempo, mas não deveria ter sido convocado mais. O Marquinhos, eu acho que já deu também. E o Alisson, eu acho que já deu também. No caso do Paquetá, que foram os 4 caras que eu escrevi na coluna, que eu não convocaria, que me desanimou ver a convocação, o Paquetá, ele é lento, ele empaca o meio-campo, ele toca, a maioria das vezes, para o lado e para trás, ele não tem criatividade. E hoje, nenhum time, nenhuma seleção no mundo pode ter o luxo de ter um cara lento no meio-campo, um cara cadenciado ao máximo no meio-campo, numa Copa do Mundo, numas eliminatórias, ou qualquer jogo de seleção. E nós temos. A jogada já não sai rápida lá de trás, porque eles trocam a bola lá atrás. 30 toques. Alisson, Danilo pro Marquinhos, o Gabriel Magalhães, ou quem for ali, vai pro lateral esquerdo, que volta pro Alisson, que dá pro Danilo. O Danilo toca pro volante. O volante domina, olha, toca pro Paquetá, aí o Paquetá volta. Isso aí fica um tempão, né? Mas quando chega no Paquetá de uma maneira que ele tem que criar a jogada, empaca tudo. Nós temos condições de fazer uma convocação com jogadores mais dinâmicos, com jogadores com mais intensidade de jogo. Outro cara que eu concordei com a volta, mas não lá onde ele foi convocado, que é o Rafinha. O Rafinha não joga mais na ponta direita. Ele não joga aberto na direita no Barcelona, até porque lá tem o garoto genial Lamine Yamal. O Rafinha joga centralizado, com uma liberdade de ir para o lado esquerdo, de entrar na área, para o lado direito, mas o lado direito é do Lamine Yamal, não tem negociação. E o Rafinha vem fazendo gols constantemente, sendo até capitão do Barcelona, sendo muito elogiado na imprensa, naquela posição central, que poderia ser no lugar do Paquetá. Por exemplo, 2 volantes e o Paquetá, é ali que o Rafinha está jogando, lá no Barcelona, e muito bem. Ele foi convocado junto com o Luiz Henrique lá na direita, onde ele tinha deixado de ser convocado. Correto? A última convocação foi Estevão e Luiz Henrique. Então, o Rafinha não foi convocado para aquela posição, porque ele foi muito mal na Copa América, já desde a Copa não é que agrada naquela posição, surgiu o Estevão, surgiu o Luiz Henrique, aquele ladinho direito ali, ninguém contava com o Rafinha. Ele passa para o meio.
ele tá indo bem. Aí ele volta para lateral. Cara, é totalmente incoerente, na minha visão, a convocação do Dorival. O William, ele foi a primeira opção do Dorival quando o Ian Couto se machucou na convocação passada. De primeira opção, ele passou para esquecido sem nem mesmo ter entrado no campo. Cara, que tipo de coerência é essa? Que tipo de avaliação é essa? Não dá para entender. E aí você imagina a seleção, qual é o time que vai entrar jogando? Pô, Alisson, Danilo, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, né? Ali Bruno Guimarães, André e Paquetá. O Luiz Henrique, provavelmente. Eu acho que é o Endrick, apesar que o Igor Jesus é um jogador também que eu gosto, é jovem, é forte fisicamente. Bom, mas na ordem, teoricamente, a vez é do Endrick. Deve ser o Endrick. E o Vinícius Júnior. E o Rodrigo no meio também. Pode ter o Rodrigo ali, o Rodrigo na ponta direita. Enfiou o Rodrigo de falso 9 também. Porque o Tite, acho que pela coletiva, gosta... Casão, acho que pela coletiva, e eu acho uma temeridade, ele vai colocar o Paquetá de segundo volante. Porque na pergunta que foi sobre isso do Martim Fernandes, nosso companheiro, sobre a colocação do Paquetá, e depois a gente vai falar da pergunta do Rodrigo Matos também sobre a matéria do UOL, ele falou que ele pensa no Paquetá mais recuado. Então, eu imagino que esse mais recuado vai ser colocar o Paquetá de segundo homem, de terceiro homem o Rodrigo, e aí de um lado o Rafinha, do outro lado o Vinícius e na frente o Endrick. Mas eu custo a acreditar que isso seja colocado na prática. Porque ele joga contra o Equador aqui com 2 volantes. Ele jogou contra o Paraguai lá com 2 volantes. O Paquetá fazendo o terceiro homem. Agora ele vai jogar com o Paquetá como segundo volante. O Dorival não joga com um jogador menos marcador em alguma posição de volante. Ele sempre põe os 2 volantes ali. Assim, pode ser que aconteça? Pode. A pergunta foi bem feita? Foi. A resposta dele, eu não tenho convicção que seja real. Ele pode até começar os treinos assim, aí dá aquela coisa e vai com 2 volantes. Talvez ele faça isso porque ele quer vaga para os caras que ele acha que tem que ser titular. Ele quer uma vaga. E aí ele vai tirar quem? O André do time para o Paquetá? Do último... Aí, pelo amor de Deus, né? O André é o melhor jogador, é o melhor volante. Eu colocaria o André de volante e um outro cara de segundo volante. Mas eu não vejo o Dorival tendo essa segurança mesmo de fazer isso. Bom, para finalizar, não gostei da convocação. Esses 4 caras, eu acho, já me dá um bode tremendo. O Rafinha na direita, sendo que o cara está muito bem no meio. Aí já, sabe, é de perder o tesão de assistir o jogo mesmo. Mili, um pouco. Tem várias incoerências, né? Tem muita cara do Dorival ser um time flat, sem graça, né? Mas aparentemente sem graça, sem molho, é a cara dele. Mas a questão dos laterais, eu acho, como disse o Casão, no caso do Ian Couto e do William, elas são inacreditáveis, né? Eu entendo que o país até virou, eu brinquei no começo, mas é verdade, o Tite é culpado por 6 anos de atraso na revelação de laterais. Gente, pontas no time do Tite de pé invertido surgiram contra o Uruguai no finalzinho das eliminatórias da Copa de 2022, quando o Vinícius Júnior se tornou obrigatório no time e o Rafinha fez um jogo bom. Até ali não era assim, era às vezes o Neymar de último. Então, até nós vamos falar disso daqui a pouco, porque agora o Tite não sabe jogar sem 9. Passou 30 anos sem jogar com 9. Agora tem que ter o 9, senão o time dele não ganha de ninguém. Até entendo, gosto de 9, mas não é o caso do Tite. Agora, essa seleção do Dorival, eu não sei se ele está mais preocupado com ele mesmo, se ele acha que não dá para ficar entre os 6,5. Eu não sei o que é isso aí. Então, assim, a coletiva me deu algumas pistas. Acho que teve um momento na coletiva que foi bizarro, pelo seguinte: o meio de campo tem 5, mas tem 4, né? Porque o Rodrigo é um atacante, né? Cada vez mais. Aí o Dorival foi perguntar sobre o meio de campo e ele respondeu, não, mas tem o Rodrigo, tem o Paquetá, ele deu lá uma resposta convencional. Aí acabou a resposta e foi para uma outra pergunta. O Rodrigo Caetano chamou ele ao pé do ouvido, falou alguma coisa e o Dorival falou assim, ó, o Rodrigo tá me informando que o Rafinha também joga ali. Oi? Ele foi informado naquela hora pelo Rodrigo Caetano que o Rafinha também joga ali.
Gente, assim, foi tudo bizarro nessa coletiva. A seleção tem a cara do Dorival, é uma seleção flat, mas assim, se eu falar uma frase que ele falou, a gente vai entender que a coletiva da seleção virou uma reunião do mundo corporativo. É uma reunião, assim, quem não morrer de tédio vendo aquilo, só assiste a coletiva da seleção quem é obrigado a assistir por dever de ofício. Ninguém que não é jornalista assiste essa entrevista por vontade própria, porque é onde a vida foi para morrer, né? Então ele falou o seguinte, olha, foi perguntado sobre a expectativa, o time não está ganhando, o que você acha disso? Ele fala assim, ó, tudo vai muito das convicções que você tenha e do desenvolvimento do trabalho. Um trabalho com base encontra caminhos, mas não é simples. Daqui a pouco a gente encontraremos, né? A gente vai encontrar, não, porque a conjugação sempre vence, quando o Dorival fala. É subjuntivo. Daqui a pouco... Encontremos, cantemos, é uma aula de português. Exato. Daqui a pouco encontraremos tudo o que queremos, porque estamos há 2 anos de uma competição muito importante em razão de tudo o que nós passamos até então. E eu não tenho dúvidas de que essa equipe vai chegar muito forte para esse momento. É um nada cheio de verbo. É um nada cheio de palavras, gente. Isso não quer dizer... E foi assim do começo ao fim. Foi, sei lá, 1 hora de coletiva. Foi isso do começo ao fim. A gente não encontra respostas, não tem vida, não tem nada pulsando, mas tem essas promessas vazias. A gente vai chegar forte. Ele reclamou muito do fato de, na seleção, ele só poder trabalhar esporadicamente. Ah, não. Gente, assim, jura? O que aconteceu? Não. Olha, assim, tem isso. Teve um episódio, né? O nosso Rodrigo Matos tentou perguntá-lo sobre o episódio dessa semana, a revelação do UOL, da matéria do Thiago Arantes e Corsiqueira e dele, do depósito de parentes do Paquetá na conta do Luiz Henrique, convocado, como a gente disse que seria convocado, né? A gente deu aqui a pré-lista, e o Igor Jesus estava nessa pré-lista, só entrou hoje na convocação, porque ontem o João Pedro se machucou na Inglaterra. Mas é curioso como o Dorival, ele tá desconfortável, né? Deram um sapato para ele 37, ele calça 38. Qual?